pergunta da Juliana, comandante. Ela diz assim, ó, Brahma criou o universo, o planeta Terra e os seres nele existentes. Mas durante o seu processo de criação sofreu uma queda consciencial. Você poderia explicar o que de fato ocorreu com Brahma e o que deu errado na sua criação? Isso também é holografia. Brahma. Para quem não sabe, o Davi é consciência de Brahma. Então, aqueles filhos teimosos, eles têm que ter uma casa para morar, não tem? Porque você constrói uma linda casa e naquela casa não pode ter sujeira. E você fala, aqui, filho, não dá para jogar lixo no chão. Mas aquele filho joga lixo no chão. E continua a jogar lixo no chão. Então, o pai faz o quê? Cria uma casa para esses filhos morar. Porque essa casa precisa existir. Um bom pai não vai deixar o seu filho sem uma morada e vagando eternamente no espaço. Então, quanto mais sutil é a luz, mais forte ela é, mais pesada ela é. Então, a densidade, na verdade, é força e não fraqueza. A luz sólida é a luz poderosa. É a força forte. Quando esses filhos não conseguem conviver nesta realidade mais sutil, mais luz, precisa-se compreender que uma nova morada se constrói. Sim. Brahma, na sua consciência divina e eterna, constrói um plano abaixo do seu plano, mas que na verdade é do lado. Brahma constrói um plano mais denso, que não exige tanta disciplina e tanto amor e tanta luz. Aí lá pode sujar o chão, lá pode matar os animais, lá pode massacrar os seres vivos, lá pode julgar, lá pode condenar. Então ele não construiu uma queda, ele construiu uma morada. Um pai sai da sua melhor morada para ajudar os seus filhos. Mas um filho não sai da sua melhor morada para ajudar o seu pai. Os pais abandonam tudo que têm, porque têm absolutamente nada quando se trata de filhos. Nós damos tudo que temos e que não temos para poder ver os nossos filhos felizes. Mas nossos filhos não dão tudo que eles têm para nos ver felizes. Raros são aqueles que nos amam. Raros são aqueles que se entregam à vontade do Pai. Porque deixa o Pai viver através deles. Sim. Esse filho não é melhor que os outros porque permite a vontade do Pai trabalhar através dele.
Mas se eu for confiar em alguém, eu vou confiar nesse filho, que permite que a vontade do Pai trabalhe através dele. Sim. E não naquele filho aonde eu ensino e não escuta. Porque a vontade dele é maior do que a vontade do Pai. Brahma não teve queda alguma. Ele teve a misericórdia pelos seus filhos. Ele teve amor. Porque ele não deixou vocês respirando no vazio do espaço. Mesmo que holograficamente os deu ainda a essência da vida para terem uma oportunidade de serem Brahma um dia. Pior seria Brahma se vivesse no reino dos céus e deixasse vocês na zona do sofrimento e do vácuo. Aí ficariam na eternidade no vazio. Até que um dia vocês despertassem, não sabemos quando, ou não despertassem. Uma queda nem sempre é uma queda. Uma morte nem sempre é uma morte. Assim serve para todas as coisas na sua eternidade. Se conseguissem ver o que um ponto de luz faz no infinito do cosmos, entenderiam que quando uma luz se apaga aqui, se liga mais 3 em outro local. Entenderiam quando essas 3 se desligassem em outro local do cosmos, mais 6 se ligariam em outro local. Sempre se expandindo, nunca retrocedendo. Sim. Quando é a vontade do Pai. E quando é a vontade do Pai? Quando é a vontade do filho? Quando é a vontade de vocês. Nada é feito contra a sua vontade. Diz alguma coisa que foi feita contra a sua vontade? Qualquer coisa. E eu lhe dou a resposta. Qualquer pergunta. Perguntem agora se tem coragem. E estejam prontos para ouvir a resposta. Perguntem. Perguntem sobre as injustiças desse mundo. Estejam prontos para ouvir a resposta. Ou não precisam estar prontos, receberão a resposta da mesma forma. Sim. Compreendam que vocês são filhos do todo. E que, unindo-se, vocês são o próprio todo. Assim você está atrapalhando ele. Pedro, Como? para de mexer. Isso, para que você está atrapalhando ele. Então, Porque esse barulhinho que você faz do mouse? vai lá na cabeça dele, ele Entendi. consegue ouvir bem alto. Entendi. E ele está lá longe, está muito longe. Então, assim, vocês têm a capacidade infinita de criarem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Enquanto isso não for levado a sério, não vou falar de coletivo humano, vou falar de comando da luz. Enquanto isso não for levado a sério, quem está aqui agora
não prospera, não expande. É impossível você prosperar enquanto você não entende o quanto você cria. E o quanto que você cria é simplesmente tudo. Tudo. Não pode se distrair. Senão vocês retrocedem. Eu sei que aqui na Terra existem muitos desafios, muitas coisas que vocês recebem para distraí-los. Eu sei disso. Nós não somos leigos na Matrix. Mas vocês têm a capacidade de prestarem mais atenção. Ninguém teve a coragem de fazer a pergunta das injustiças da Terra? É no chat, o senhor Em disse? qualquer lugar. Eu não tenho dúvida de que tudo é criado por nós. Tem aqui no e-mail aqui, comandante. Das injustiças da Terra? É. Tá, fala uma. Senão as perguntas que você Tá. faz é muito grande. Tá, O povo sabe escrever abreviado. tem um texto aqui, eu vou resumir, comandante. Não, história não. Tá, Olha a pergunta. Matheus Vandeir. Ele até se desculpa pelo atrevimento da pergunta. Não, pode perguntar. Mas aí ele fala que ele se angustia muito com o sofrimento que há na Terra, aí ele pergunta qual a lógica de tanto sofrimento, porque ele diz que as pessoas sofrem por karmas, erros desta vida e outras, e eu estou resumindo. Não, vamos parar aí. Aí tá bom. Depois você fala tá. mais. Senão fica muita coisa. Tá bom. Então, vocês criam o próprio sofrimento. Enquanto não compreenderem que aquele que observa o sofrimento cria o sofrimento, aí assim, quando tiverem consciência disso, o sofrimento deixa de ser sofrimento e inicia a se tornar cura. Enquanto vocês olham com pena pelo sofrimento, vocês criam mais sofrimento. Então, quando uma cura acontece, a doença retorna, porque vocês olham para o sofrimento, se tornando praticamente impossível aquela cura acontecer. Sim. Seja mental, emocional, seja biológica, seja como for. Então, vocês, quando um olha para a dor, outro olha para o amor. A força densa é maior aqui na Terra. A sua densidade é maior. A luz tem que se multiplicar para ser luz quando está denso. Então, é necessário ter 3 formas de amor para uma densidade nesta dimensão. Então, é necessário a compreensão humana de que quando você olha para um cristal e ele está quebrado, ele está quebrado. Mas quando outro ser vem e olha para o cristal e ele está completo, ele está completo. Então existe uma guerra mental muito oculta que foi ocultada de vocês. E eu estou aqui também para revelar isso, para passar o conhecimento para vocês desta forma também. Sim. Então, todos que moram na sua morada, e quando você observa, você vê de alguma forma determinado objeto ou situação, aquele que logo atrás vem e olha para o mesmo objeto que você olhou antes, transforma o objeto.
assim serve para tudo na vida de vocês. Emoções, pensamentos, sentimentos, realidades. Uma realidade, de um lado, chove. Na outra realidade, tem sol. Numa realidade, é dia. Na outra, é noite. Como isso? Como pode ser dia para você e não dia para o outro? Porque o Sol circunda a Terra? Porque a Terra circunda a Lua? Que diferença faz? Se a realidade é criada aqui agora, aqui dentro, Sim. e não lá fora. Sim. Ou seja, qual o significado, então, verdadeiro do Sol? Porque não é o Sol que ilumina, mas faz vocês acreditar que ilumina. Sim. Então, o que ilumina de verdade? Amor. Dentro. Sim. E o que é o Sol? O próprio amor. O amor dentro do ser cósmico, Sim. o espaço. O espaço escuro que vocês veem não é simplesmente nada mais que um corpo cósmico. É simplesmente um corpo cósmico. É onde vocês estão vendo um corpo infinito, feito à semelhança de Deus. União de todas as raças, de todos os seres, de todos os sentimentos e emoções possíveis. Uma super raça. Então, se aquele ser sofre quando vê a realidade, porque a realidade dele é o sofrimento interno que ele cria, né? Todas as realidades é o espelho. E isso na Terra é meio desafiador explicar para o povo, assim. Eu vejo como as pessoas ainda... por exemplo, o senhor explica sobre essa questão, as pessoas entendem, daí vem uma questão que é muito paralela a isso, sobre um outro assunto, a pessoa já fica... Não, peraí, como assim eu estou criando isso, sabe? Vejam assim, tudo que vocês criam depende só de vocês, não de outros seres, Sim, nem humanos, nem animais. sim, Mas as realidades se transformam. sim, Todas as realidades, em todos os locais que vocês compartilham o mesmo espaço, vocês são egrégora. Então, todos que moram na mesma casa, na mesma morada, no mesmo planeta, compartilham da mesma criação. E juntos vocês criam aqui na Terra. Assim é na casa de vocês. Enquanto esta consciência não for tomada pela sua própria família, vocês sofrerão. Enquanto não compreenderem que não podem falar determinadas palavras, o caos é gerado. sim, Enquanto não entenderem que não podem reclamar, que não podem fazer fofoca, que não podem falar mal dos outros, que não podem nem mesmo pensar em tudo isso, que eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, haverá o caos e o sofrimento e a dor. É possível serem imortais. É possível parar de morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer. É possível. Não há nenhuma força divina que impeça isso.
Desde que o Pai maior permita, vocês criam. Então, enquanto acreditarem na morte, a morte continuará existindo. Gostou do trecho? Participe também da Escola Comando da Luz. Links na descrição.